estamos aqui em mais um podcast na Maca com a Ju. E hoje eu tenho o prazer de receber uma das grandes fisioterapeutas neuropediátricas brasileiras. Uma que com certeza é um dos ícones que direcionou o que é a fisioterapia neuro no Brasil. A gente está aqui com a Sônia Manassero e com o Richard, que é um grande profissional que organizou todo o Bobat que a gente tem hoje, o Bobat Brasil. Se você fez o curso Bobat, só que você quer fazer o curso Bobat, é graças ao Richard que botou tudo isso no lugar para poder proporcionar para vocês o que há de melhor na terapia neuro do Brasil. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, falar um pouquinho para a geração nova, entendeu? Que está começando no mundo da neuro. É verdade. Bom, meu nome é Sônia Manassero, eu sou fisioterapeuta, eu me formei em fevereiro de 1982 e logo depois eu fui fazer minha formação, né, no curso Bobat e continuei sempre nessa área, depois fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, sempre em neuropediatria. E atualmente eu trabalho só com neuropediatria, principalmente dando as aulas nos cursos Bobat, e tenho uma clínica onde eu atuo como responsável técnica. E você, Richard? O Richard é de ser esposo da Sônia, tá certo? Eu, enfim, já fiz de tudo um pouco, né? Eu comecei a minha vida profissional trabalhando com exportação, fui comissário de bordo, e depois parti para a área do empreendedorismo e trabalhei durante um tempo com TI, até que eu conheci a Sônia, né? Aí minha vida mudou. Com certeza. E aí teve um momento em que a Sônia tinha uma pessoa que a ajudava na organização dos cursos e essa pessoa se aposentou e meio que ficou assim. A gente, né, até procurou pessoas para ajudarem, mas não estava dando certo, né? Aí eu falei, não, eu vou assumir isso, né? E aí estou fazendo isso já há um bom tempo. E acho que é uma coisa super importante, assim, até deixar claro assim, que eu primeiro fazia essa parte de dar aula e ajudar na organização com essa moça que me ajudava, com essa senhora que me ajudava. Mas é muito mais complicado, assim, né? E não tinha um espaço. A gente ia dar aula em Goiânia, por exemplo, e alguém organizava lá, e nem sempre a organização é como a gente gostaria, às vezes não tinha paciente, que é uma coisa essencial para a formação de todo mundo. E realmente, assim, não é porque acho que assim, o Rodrigo Silva também é coordenador e dá aula conosco. Ele diz que é um luxo, assim, né? Que ele já deu aula em outros lugares. Então, assim, você tem tudo organizado, assim, o espaço onde é sala de aula, onde é prática. Os mesmos materiais que eu uso com os nossos pacientes na clínica, a gente usa lá os rolos, as bolas, os brinquedos, né? A gente gosta de viajar, então a gente sai e compra brinquedo no mundo todo. Que delícia. Né? Eu acho que assim, as crianças merecem, os pais merecem essa situação de que aquilo seja feito com muito carinho e com muita dedicação, assim. E realmente, assim, essas coisas são muito bem preparadas nesses locais que hoje são locais onde a gente ministra o curso. Aliás, acho que a gente tem ministrado só nesses lugares organizados pelo Bobat Brasil, no caso. Esses lugares organizados pelo Bobat começou quando? Começamos depois da pandemia, com Campinas. Não, mas tem aqui, né? No Sim, Rio Grande. não. Aqui começou em 17. Não, já começou antes, mas com a estrutura própria em 2017. 2017 que a gente começou aqui em Porto Alegre e, enfim, na época nós tínhamos por ano 4 turmas. Esse ano serão 10. 10 turmas? 10 turmas. Como é que você consegue? Porque assim, a gente tem bastante gente que nos ajuda, né? Não, mas é um desgaste grande as aulas, porque é muito prático. Então, para quem não sabe, o Bobat é muito prático. Muito prático, hoje nós somos uma dupla, na realidade. Eu e o Rodrigo, que somos fisioterapeutas, e damos a parte da fisioterapia, que num total de 285 horas, que é o curso, totalmente presencial, 165 somos nós que damos. E claro que é dividido, assim, na realidade ele é dividido em 4 módulos de 9 dias cada um, e nós damos
3 módulos, né, Richard? Porque, Sim. assim, o segundo módulo tem neuro, que é nos finais de semana, porque é mais fácil durante a semana para a gente, por causa das crianças, da parte prática. Então, mas não é uma coisa fácil, assim, Não. a gente dá aula quase que de sábado a A sábado, Não tem. sempre. A gente começou agora, por exemplo, já tem agora 2 semanas seguidas que a gente tem curso aqui em Porto Alegre, terminando, né? Tivemos 2 turmas terminando. Nós terminamos uma turma 63, terminou na sexta-feira. Aham. No sábado começou a turma 68, que vai até agora domingo, dia 8. Já no sábado, dia 7, é o último módulo da turma 61, foi a primeira turma de São Paulo. Depois, no dia 14, tem o último módulo da turma 64, que é de Americana, interior de São Paulo, perto de você ali. Ali do lado, esse é Aham. pertinho. E aí vai. Vocês têm que ir lá na Fisivital tomar um café, eu tenho Com que ir lá no certeza. curso. Pois é. Com certeza. Em que cidade você está? A gente tá em Dayatuba. Do É lado. do Bem lado. Do lado. Bem pertinho. Bem pertinho. A gente se mudou pra Sim, lá eu sou de agora. Jundiaí. Você é de Jundiaí? Ah, é? Eu nasci em Jundiaí e estudei em Piracicaba, E veio pra cá por quê? porque eu vim dar supervisão de estágio no IPA, que agora Aham. nem tem mais essa faculdade, porque eles precisavam de alguém que tivesse o BOBAT. Olha a coincidência, assim, não tinha ninguém que tivesse. Tinha um professor, evidente, que dava a aula teórica e que tinha o BOBAT, mas não tinha ninguém que poderia ser professor e que fosse supervisor de estágio. Entendi. Eu vim em 84. Nossa, não, você já é rio-grandense. Com Você já certeza. deixou de ser paulista. Deixei, Só o sotaque você não É. pegou. Não. Mais ou menos, porque lá também falam que eu não tenho sotaque. Não, você tá num limbo de Isso, sotaque. exatamente. Então, Mas assim, vamos. Assim, eu acho que muita gente, por exemplo, minha irmã tem 30 anos. Então, quando a gente morou fora, morou na Espanha, então lá, ela é tratada com BOBAT. Então, quando a gente voltou pro Brasil, ela já andava, ela começou a andar com 6. Então, vamos procurar uma fisioterapeuta que tenha BOBAT. A gente chegou no Roberto, não sei se você lembra do Roberto, na Barra. Ele desencarnou, que ele caiu da bicicleta, Me lembro. profissional maravilhoso, Isso no Rio de Janeiro. no Rio. E depois a gente foi pra Mabília, Maia. Sim. Que é a Mabília que, né, me Sim. deu o pontapé para começar a Fisivital. Mas a gente entendia que o BOBAT tem anos e anos e anos, né? Começou o NDT, que é a sigla americana. Isso. Então, o que é o BOBAT? Por que é tão importante o profissional de neuro ou o pai que está procurando uma terapia para o filho ir para um profissional que tenha o curso BOBAT? Bom, para começar assim, a gente precisa ser formado ou em fisioterapia, ou terapia ocupacional, ou fonoaudiologia, para que a gente possa escolher a área de especialização que a gente quer, né? No caso, assim, o BOBAT é uma técnica, na realidade, hoje se chama de conceito, porque ele pode englobar. Então, essas mesmas situações, eu tenho um teratógrafo, eu tenho um NUST, eu tenho qualquer uma dessas órteses, eu posso trabalhar com a criança no BOBAT e posso usar isso como um coadjuvante na terapia, como auxílio na terapia. E o BOBAT, ele é assim, ele é um conceito de raciocínio clínico, certo? Então, eu sei biomecânica, eu tenho que saber anatomia, eu tenho que saber neurologia, mas assim, eu tenho que raciocinar em cima daquela criança, com a dificuldade daquela criança e para que eu quero que melhore. E hoje, assim, né, hoje tem se falado muito assim, nessas questões, de centrado na família, das orientações. Se você pegar a apostila, assim, dos primórdios do BOBAT, eu pegar um artigo, por exemplo, tem um artigo, acho que, não sei se é de 58 ou 60, da Miss BOBAT na revista de Neurologia da Inglaterra, e que ela já estava explicando isso. Então, assim, olha, o quanto que você tem que fazer esse raciocínio clínico, o quanto que você tem que usar o neurodesenvolvimento para aquela criança. Então, não existe uma receita, não existe uma coisa pronta para isso. Você tem que realmente raciocinar o que aquela criança e o que aquela família está esperando do teu tratamento, né? E acho que assim, que é um tratamento que exige assim, é um profissional para cada criança, um plano de tratamento, com tudo assim organizado, para saber que assim, olha, daqui a 3 meses eu quero esse resultado. E acho que é isso que é importante para os pais saberem, assim, os profissionais sabem disso, certo? Nem sempre, às vezes por falta de tempo ou por falta de conhecimento, aplicam isso de uma maneira correta. Mas os pais têm que exigir, sim,
o quanto que o que eu quero com meu filho daqui a 3 meses ou daqui a 6. Evidentemente que as coisas são super individualizadas e a gente precisa ser, olha, de repente a criança não tem um controle de cabeça, eu quero que meu filho caminhe. Assim, o profissional tem que explicar para essa família, nós também queremos, sem dúvida nenhuma, mas explicar para essa família assim, olha, isso tem que ser passo a passo. E os pais cobrarem desses profissionais no sentido assim, olha, o que você quer daqui a 3 meses para o meu filho? E o que eu quero daqui a 3 meses para o meu filho? E que tem esses objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, dentro dessa parte de planejamento das estratégias do desenvolvimento da criança, o Bobbit, ele vai te ensinar, então, a você avaliar a criança. Isso. Aí a gente vai estar trabalhando também com CIF, com alguma coisa? Com certeza. Assim, hoje existem algumas ferramentas. Assim, existe o GAS, o GAS é só um sub ali da CIF. Né? A CIF é uma coisa que a gente sempre usou. Você tem que centrar na criança, no meio ambiente e nas questões do que é barreira, o que não é barreira. Né? E às vezes a gente mesmo faz essas barreiras sem desejar ou sem querer. Principalmente o pai, né? Que a gente mima nossos filhos. Aí é uma barreira. É uma barreira, exatamente. Então eu vou aprender na Bobbit, né? Vou fazer o desenvolvimento, né? Como é que eu vou traçar esse tratamento e também mostrar para o pai que para o seu filho, que tem, vamos lá, PC, 2 anos, não está com sustentação de tronco ainda, tem sustentação de cabeça, mas não tem de tronco. A gente vai fazer esses exercícios, porque daqui a 3 na realidade não são exercícios, são manuseios. Na realidade, assim, a gente não chama de exercícios, por quê? Porque você tem que saber todos os detalhes do desenvolvimento motor normal para proporcionar isso para a criança. Não adianta saber só os marcos do desenvolvimento. Não. Eu tenho que saber, assim, o quanto que eu o que eu vou usar e qual é o componente de movimento que eu vou usar naquilo. E o mais importante disso é assim, que os pais também saibam, os pais não precisam parar e fazer físio, ou fazer fono, ou fazer TO. Os pais têm que saber como manusear para ter a melhor performance dessa criança. Então, você acha que o físio precisa também explicar movimentos básicos? Com certeza. De posicionamento sentado, por exemplo, e segurar, como é que segurar para ele ter o melhor? Ou como ele troca de roupa, ou como é que ele vai dar comida, ou como que ele vai dar o banho, em que postura que ele vai dar aquilo melhor, ou o que eu preciso de recursos. E quando a gente fala recursos, é assim, qual é a cadeira que eu estou usando? É claro que nem sempre, gente, a gente tem até disponibilidade econômica, financeira, tanto as famílias como os terapeutas, mas eu preciso ter alguma situação de dar o melhor posicionamento para essas crianças. Mas eu acho que hoje, por exemplo, eu não sei se tem a doutora Brinquedo, que é a Érica Fabra, por exemplo. A Daphne Herrero. A Daphne, ela já fez, por exemplo, com papelão, algumas cadeiras de posicionamento do bebê. Então, a gente tem como também estar adaptando para o SUS. A gente, lá na Fisiovital, a gente direciona muito. Vem uma senhora do SUS pedir como é que faz aquele saco, aquela lixeira da Billy, de botar para essa criança em pé. Então, você tem como também estar adaptando para cada uma das populações. Inclusive, assim, no Rio de Janeiro tinha uma fono, acho que é Cláudia o nome dela, que era instrutora do Bobbit, que ela dava curso só dessa, como é que você faz os equipamentos em papelão, entendeu? As adaptações em papelão. Mesa, cadeirinha, como tem PVC. PVC também é muito legal, tem um andador ali. Isso, exatamente. Não, tem como também. Eu acho assim, o que eu vejo, o que eu enxergo do Bobbit é exatamente o que você falou. Ele vai... Porque eu acho assim, sai todo mundo cru da faculdade, eu vou ser muito sincera. Né? Eu acho que você conversa com alguns fisioterapeutas que acabam de sair da faculdade, Richard, que você fala, ai meu Deus, como, né? Então a gente precisa dar um empurrãozinho ali, já que você quer isso, vamos. Eu acho que o Bobbit é a base que você precisa para pelo menos dar um bom atendimento para o seu paciente. Exatamente. E que, de repente, assim,
porque ele é baseado no raciocínio clínico, é uma coisa que a gente sempre fala muito, assim. Bom, não adianta você fazer o melhor manuseio do mundo e sair dali a criança não ter uma cadeira ou a criança não sentar adequadamente, e essas coisas independem de dinheiro, entende? Independe de você achar assim, não, olhem, ao invés da mãe de repente carregar a criança no ombro, ela pode carregar de frente e aquilo vai dar muito certo, entende? Essa é uma boa dica, né? Esse posicionamento de frente, porque Frente. você está alinhando E a se a tronco. cabeça geralmente da criança vai ficar Aham. posicionada no teu externo aqui, para que a criança olhe para frente. E acho que uma das coisas que a gente tem que falar bastante, assim, é que ele não pode ser sozinho, né? Assim, não adianta um fisioterapeuta sozinho no sentido assim, o Bobat. Eu tenho que olhar a criança como um todo. Como é que ela vai brincar? Como é que ela vai se relacionar? Se ela está me olhando, se ela não está olhando. Então, é um curso que você aprende a ver a criança como um todo. Assim, não é só se a criança senta ou se a criança tem controle de cabeça, mas uma coisa que eu sempre costumo dizer assim, ela tem que saber para onde que ela vai olhar e não só o que ela vai escutar. Então, uma coisa que você vai dar vários conceitos, que isso vai interferir na linguagem, tudo isso com a criança. E pelo que eu sei, são quantos meses de curso? 260. São Quantos? 285 horas. Dentro do formato que a gente está aplicando no Bobat Brasil, né, que foi ideia também da Sônia, pela experiência dela, né, porque assim, quando a gente começou a fazer as situações dos cursos, eram 2 módulos de quase 30 dias. Né? Quem pode hoje ficar dois períodos de 30 dias parado? Não tem como. Né? Então, hoje, dentro do formato que nós usamos, são 34 dias de curso, 285 horas, que são divididas em 34 dias. Esses 34 dias, eles são divididos em módulos. São 3 módulos iniciais de 9 dias corridos. Começa no sábado, vai até o domingo. E o último módulo é de 7 dias. E o intervalo entre os módulos é de aproximadamente 30 dias. Que dá tempo também do profissional colocar em prática. Vim com dúvida. E vir com as dúvidas. Né? Porque Então, tem coisas que ele vai tentar, tem manuseios que ele vai tentar fazer e vai ter, de repente, dificuldade, não vai acertar na primeira, nem na segunda, nem na terceira, tá certo? Então, ele vai trazer essas dúvidas para o segundo e para o terceiro módulo, para o quarto módulo. E esse, no total, assim, vamos lá. Se eu me inscrevo na turma de hoje, eu vou terminar daqui a 6 meses. 5 meses. 5 meses. Que são os 34 dias, né, de curso, que dá um pouco mais de um mês, e o intervalo de 30 dias entre os módulos. É interessante saber disso, porque muitos profissionais, eu vou demorar, você pensa, né? Ficar um ano inteiro tendo que viajar e voltar. E agora vocês estão com várias turmas em vários lugares, o que facilita muito. Isso foi uma demanda que a gente recebeu, né? A gente, enfim, já tivemos momentos em Porto Alegre que a gente não tinha ninguém de Porto Alegre, sequer do Rio Grande do Sul, fazendo curso. Eu tinha gente de Manaus, eu tinha gente de Belém, gente de Brasília, enfim, do Brasil inteiro, menos de Porto Alegre. Isso está no extremo sul do Tu tá entendendo? Quer dizer, então, a gente, né, ciente disso e dessa demanda, a gente foi atrás, e não, claro, não foi uma coisa, né, de primeira, a gente foi, investigou e pesquisou, e fizemos alguns ensaios, quando começou em Brasília, em Campinas, né, que foi o primeiro momento em que a gente levou o curso dentro dos nossos moldes, né, dos 4 módulos, para fora de Porto Alegre. E você acha que está indo bem ali em São Paulo? Você acha que a receptividade está sendo mais... Eu ontem, na sexta-feira, fechei a 3ª turma, que vai começar em janeiro, ou seja... Vocês abriram agora, São Paulo. Junho foi a primeira turma. Junho agora vocês abriram. E vai terminar, a primeira turma termina agora nesse final de semana, a segunda está em andamento, termina ainda esse ano, e a 3ª turma já começa em janeiro, já está lotada, já lotou, né? 3 meses e meio antes do início do curso lotado. Eu já lancei a 4ª turma. Olha! E já temos inscrições. E vocês montaram, então, tudo que tem aqui também está em São Paulo. Todos os materiais, brinquedos, tudo. E como é que
consegue os pacientes aqui em São Paulo? Como é que... Aqui em Porto Aí foi Alegre, complicado. não, aqui em Não, Porto mas deu Alegre certo. já tem uma lista de espera, e Aham. aquela coisa toda, que às vezes assim, eu até acabo fazendo uma situação, né, as pessoas acham, você tira paciente do curso para levar para a clínica. Eu faço exatamente o contrário. Tem muita gente que avalia na clínica, é uma clínica particular, as pessoas não têm condições de bancarem o tratamento, e eu acabo encaminhando essas crianças para um atendimento No gratuito no curso. Ai, que Tá? legal. Porque eu acho que assim, é o mínimo que a gente pode fazer, entende? Então, Isso é legal de vocês contarem, porque é importante sim. esse trabalho que vocês e fazem tem muita também. criança assim, que por uma razão ou outra, o pai, às vezes, nessa questão da pandemia, o pai acaba perdendo emprego, acaba ficando sem recurso. Então, a gente acaba drenando essas crianças para o atendimento dentro do curso. E aqui em Porto Alegre tem uma lista enorme, né? Sim. Richard? Não, a gente tá, assim, começa a pensar nas coisas, as pessoas perguntam, e tu começa a juntar as coisas. Hoje, de crianças do Bobat básico, eu não falo do curso de bebê e dos avançados, mas do Bobat básico nós temos hoje, dentro do Brasil, ou seja, dentro dessas 4 cidades que nós realizamos o curso, nós temos hoje 120 crianças que são atendidas de forma totalmente gratuita pelo conceito Bobat, nos Nossa, nossos que 120 crianças. Nossa, isso é muito legal. Isso, ó, vocês têm que falar isso pro público. Eu sei. Isso tem que ser contado, porque são 120 crianças que estão tendo o melhor tratamento Com certeza. de forma gratuita e que são pais que não necessariamente iriam ter condição de estar dando isso pro A filho. grande maioria não teria condições. Não teria. Teria. E a gente tá falando de crianças pequenas, que tá dentro desse, né? Isso, assim, no básico, as É crianças... qualquer idade. É qualquer idade. Então, assim, a gente tem criança porque, assim, é um grande problema isso. Eu tenho uma criança que, de repente, começou ou na clínica ou no básico, né, há 10 anos atrás. Hoje ela tinha, sei lá, 4, 5 anos, hoje ela tem 15, 16, entende? Como é que eu vou falar? Não, você não vai mais, você... Geralmente, assim, quando eles chegam numa idade, né, alguns, assim, maiores, eles não querem mais, eles querem outras situações, que eu acho que é uma das situações, assim... Você tem a vontade, de repente, com os com menorzinhos. os menorzinhos, aquela coisa toda. Mas é uma questão, assim, a gente tem crianças ali desde, né, porque se tem um curso de bebês, por exemplo, que é uma outra ramificação dentro do conceito, eu não vou deixar ter um outro curso de bebês para colocar aquela criança. Então, o que acontece? Tem uma criança de 8 meses, 7 meses, 10 meses, termina o curso de bebê e ela acaba indo para o básico. Tá? Ou eu tenho uma criança que começou ali com 1 ano, 5, 6 anos depois, 7 anos depois, ela continua ali no curso. Assim como a gente tem crianças grandes também, porque hoje é um grande problema, assim, e não é problema das instituições, é problema do sistema de saúde nosso. Assim, as crianças ficam um tempo, elas têm que ter uma resolução ali, e elas não têm, elas ficam 6 meses, não tem outras instituições para elas serem... A gente passa por isso, né? Ela tem 30 anos de idade, então acaba que complica. Onde levar, assim, o fisioterapeuta e tal, o que a gente faz? Mas a gente tem recurso, então facilita, mas a gente fica vendo quem não tem recurso. Quem não tem. Então, mas explica aqui, eu não entendi, eu entendi, mas vamos deixar claro para as pessoas. A gente tem o básico, o avançado e o baby. Qual é a diferença? Tá. Bom, o básico é que eu costumo dizer, o básico é como o nome diz, é a base de tudo. Né? Então é ali que a pessoa vai ser apresentada para o conceito, tá certo? E vai começar, enfim, a usar o conceito. E é claro que a pessoa, com o passar do tempo, vai sentir necessidades específicas para algum tipo de paciente, algum perfil de paciente que ele atende. Por exemplo, bebê. Né? Então, a gente também tem dentro, né, do grupo de cursos à disposição dentro do conceito Bobat, o curso de bebês, que é um curso que tem uma carga horária menor e tem como pré-requisito que a pessoa tenha feito o básico. Então, o básico, né, é o primeiro de todos e é pré-requisito para que a pessoa faça os cursos avançados. Né? A gente tem hoje, esse ano, vamos citar o exemplo desse ano, né? A gente teve já 2 cursos de bebês, nós tivemos um em Porto Alegre, tivemos um em João Pessoa e vamos ter um agora em Americana.
Na João Pai de Americana. Pessoa também. Teve, foi assim um sucesso, lotou, né? Foi muito legal. E gente também, mesmo em João Pessoa, eu tinha gente de Santa Catarina fazendo curso. Uhum. Que foi? Foi. Jura? Que legal. Aham. E gente de Belém, tá certo? Para fazer o curso. E temos agora esse em Americana, que a gente vai ter agora no mês de outubro, dia 21, começa o curso. E a gente tem ainda esse ano 2 avançados. Temos o de manuseios, com a Gil, ela é inglesa. Na realidade, ela é judia, mas mora na Inglaterra há muitos anos. Foi uma das ex-presidentes da IBTA, que é a Associação dos Instrutores do Conceito Bobat na Europa, certo? A Gil Stern. Ela vem me dar um curso de manuseios. Ela é fisioterapeuta e esse curso vai ser em São Paulo. Aí é quanto tempo de curso? São 5 dias. 5 dias. Já é uma carga horária menor. Mas é bem intensivo, Sim, né? não, é prático, um prático. manuseio. É um curso específico de resolução de problemas e manuseios. E a gente também tem um curso com uma TO que vem de Israel, a Vardit, que é um curso que vai ser voltado à visão e o brincar na paralisia cerebral. Muito legal, ela já veio ano passado, foi muito legal. E eu acho que isso tá meio que na moda, né? A visão e o brincar. Você incluir isso dentro. Estão falando muito da fisioterapia ir no local da criança, no dia a dia da criança. Né? Ao invés de ser só na clínica, ter os dois ali para a criança poder, vamos lá, ativar as musculaturas durante a brincadeira com os amiguinhos. Exatamente. Né? Isso tá bem em voga, eu acho que é legal, que tá sendo inserido, que já é boba, já fala desde sempre. Na escola, no ambiente natural da criança, é isso que se fala. E assim, essa questão do manuseio, o que seria o manuseio? É porque quando a gente pensa assim, o manuseio, é segurar, o que é? Quando você fala, parece que é muito maior, e eu sei que é muito maior. Então, você teria como explicar a diferença de você saber esse manuseio da criança, como é que você vai segurar, de você não saber? É porque, assim, eu acho que eu sei. Assim, o que é essencial? Quando a gente fala manuseio, assim, manusear não é colocar a criança nas posturas e que ela vai aprender as posturas. Manuseio significa que você vai usar alguns pontos, que a gente chama alguns pontos chaves, que você vai usar aquela para ativar aquela musculatura. Se você não ativar, se você não recrutar a musculatura, aquilo não vai adiantar nada. Não adianta assim, eu sentar nesta posição, quer dizer, a hora que eu estou sentada, apoiada, com o pé no chão, eu ativei um pouco melhor a minha musculatura de tronco. Então, assim, o que a gente tem que proporcionar para as crianças, assim, que ela ative aquela musculatura. Então, acho que é isso que os pais têm que saber, assim, quando as crianças estão sendo atendidas. Não adianta o terapeuta só colocar na postura e ficar segurando. Ele tem que colocar e saber o que ele está ativando com aquele manuseio que ele está fazendo. Assim, vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Eu vou botar a criança sentada. Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter esse conhecimento de que uma criança típica, sentada, ela vai estar ativando o glúteo, vou estar ativando elipsoas, vou estar ativando meus abdominais, tô falando só, não sei nem se são essas musculaturas. Sim. Né? Vou estar posicionando minha escápula. Então, se eu sei que a criança típica está fazendo isso, eu vou ter que fazer com que meu paciente faça essa mesma situação, mas não é sentar, porque a gente acha assim, quando a criança está sentada, né? Ela está sentada e ativou. Não, ela está sentada, mas ela tem pequenas situações de recrutar a musculatura ao menor movimento que ela vai fazer. Então, assim, aí entram as reações de retificação, as reações de equilíbrio, para que a criança, olha, se eu vou pegar aquilo, eu tive que fletir o meu quadril, claro que a gente não faz isso conscientemente, isso é automático, para que eu vá, estenda, pegue o que eu quero e volte com esse movimento. Então, é isso que eu tenho que mostrar através do manuseio para minha criança o tempo todo. Tá? E aí eu vou usar recursos. Eu posso usar o chão, eu posso usar a bola, eu posso usar o rolo, mas não adianta usar uma bola, usar um rolo, se você não sabe o que você está recrutando naquele momento. E por isso que é o raciocínio clínico. Eu tenho que saber a todo momento o que essa criança está fazendo.
Então, o Bobat a gente vai aprender claramente as musculaturas que eu estou recrutando em cada movimento, para eu, como fisioterapeuta, incentivar esse recrutamento. E Exato. também ensinar o pai, porque tem coisas que o pai pode estar fazendo. Exatamente. Entendi. Eu acho bem, assim, eu vou ser muito clara em relação ao que eu acho. Eu acho que o Bobat faz uma diferença enorme em como a fisioterapia é feita nas crianças que eu convivo e eu tenho contato. E como o profissional que passou pelas suas aulas também tem de conhecimento quando vai para uma aula do Teratox. É mesmo, que legal. A gente vê a diferença. Porque quando a gente fala sobre recrutamento, posicionamento, biomecânica, o aprendizado, como é que é o aprendizado do recrutamento muscular, ele já vem com uma bagagem. Exato. Então é mais fácil de estar passando esse outro conhecimento. Mas eu acho que assim, o Teratox é bem isso. Né? Assim, o quanto que você posicione, o quanto você usa, né? Assim, porque a roupa em si não vai fazer isso. Não. O que vai fazer isso são aquilo é como se fosse o músculo agindo numa coisa que você está ensinando para a criança. Eu acho que é um excelente recurso. É um recurso. Né? Junto com o Bobat, ou junto. Né? A Billy é formada, né? Ela é mestre de Bobat. Então, toda a base de conhecimento dela vem do Bobat. Com certeza. E se você pega todas as citações, inclusive, é tudo Judy Carmick, né? Eu não vou saber citar todas agora, mas é toda a base Bobat vem dentro do conhecimento da Billy, que é o conhecimento do Teratox. O mesmo uso das faixas. E eu acho muito legal que o Bobat, você explicando o que é. Eu até estava falando aqui um pouco, e a carga horária, que eu acho importante também, que tem uma música, eu adoro Oswaldo Montenegro. Tem uma música do Oswaldo que fala que o chato é aquele que fala tintim por tintim e ainda repete final. Mas eu acho que a base do aprendizado da fisioterapia que o Bobat proporciona, o curso Bobat Brasil proporciona, assim como a Billy proporciona no curso dela, é que repete, para você realmente saber o que você está fazendo depois com o seu paciente. Porque você pode mudar a vida de uma criança. Exatamente. Com certeza. E ele fica emocionado. Porque é uma dedicação sua total. Nossa. Eu fico imaginando. Você juntar todos esses pacientes, você organizar tudo isso, você tá dando apoio, você tá vendo a mudança ali. Sim. E a gente... e é muito engraçado, né? Quando a gente... Claro, aqui em Porto Alegre, a gente convive mais, né, com as famílias, agora em São Paulo também. Já nos outros locais, a gente tem o apoio, né? No caso, em Americana, através da APAI, ali de Americana, que tem uma equipe maravilhosa, né? Desde o presidente ali, o Roberto, até a Ilse, que é a diretora. E fora, se eu vou começar a falar nomes e vou cometer injustiças, porque eu não vou conseguir falar todos, mas ali então tem o pessoal que ajuda com essa situação dos pacientes, e a mesma coisa lá em João Pessoa. Então aqui em Porto Alegre, em São Paulo, a gente acaba tendo mais esse contato. E para as mães, é aquele momento, aquela 1 hora que as crianças estão no atendimento, para elas assim é a terapia delas. Porque é o momento em que elas sabem que as crianças estão sendo bem cuidadas, que elas estão seguras, que elas podem relaxar, que elas podem, então, compartilhar com as outras as suas angústias, seus problemas, suas felicidades, enfim, tudo. É aquele momento de terapia delas. E isso falta. Sim. Hoje tem grupos maiores, né? Minha mãe... São 2 filhos e tem Estela. Estela sempre teve muitos problemas de saúde, mas o que ela sentia muita falta, que ela falou que ela sempre queria fazer, era criar grupos de mães para compartilhar. E eu acho que hoje, nesses momentos que você tem do Bobat, a rede social também proporcionou isso, do pai poder contar com outro pai e trocar essas experiências. Não, e é muito legal ali você ver as famílias se ajudando, né? Coisas simples de como conseguir ter o passe livre, tu tá entendendo? Como buscar um benefício. Uma passagem aérea. Outro dia eu tava vendo essa discussão da passagem aérea. Exatamente. Enfim, de como conseguir um recurso, ou daqui a pouco uma mãe que tem
um andador que a criança já cresceu e ela então acaba cedendo esse andador para outra família que precisa, né? Então é muito legal essa. E ali enfim. É uma comunidade, né, que não, vai se formando. E você vê, você tem crianças que você tem há 15, 20 anos estão com você. Sim, eu tenho criança assim, na clínica tem criança que tem 21, 22 anos. Teoricamente, a gente atenderia só até os 19, 20 anos. Mas como é que você vai falar assim, não vou atender mais, Vai. entende? Não tem como, Não. tem como. Você viu crescer. Exatamente. Você faz parte da vida daquela criança. Exato, Tá. com certeza. Engraçado que a gente continua falando criança, né? Continua falando Não criança. adianta. Sempre vão ser as crianças. É verdade. Aí hoje em dia, às vezes, eu falo, porque Estela, minha filha, minha criança, não sei o quê, tem 30 anos, aí tentam brigar comigo. Gente, mas é minha criança, é criança, não adianta. Não adianta, continua sendo. E isso é muito legal, assim, e eu acho que uma das coisas, assim, disso que a gente está falando, que valeria chamar atenção, assim, quando o Richard fala assim, as mães ficam lá, assim, a porta está sempre aberta. Eu acho que isso é uma coisa que os pais têm que se dar conta, assim. A hora que o terapeuta entra na sala, é claro que você pode combinar com a família, olha, essa criança fica muito mais chorosa se a mãe está junto, então a mãe entra nos 15 minutos finais para ver, ou a mãe fica no começo e depois ela... Mas a porta da clínica da gente, a porta da sala de atendimento, tem que estar aberta para a liberdade dessa mãe entrar e sair a hora que ela precisar, o que ela desejar, entende? Acho que isso é uma coisa que essa participação tem que ser livre, assim, não pode ser uma coisa, não, eu vou fechar a porta e ninguém entra, entende? Acho que é uma coisa que no Bobbit a participação da família é super importante. Em Londres, por exemplo, a gente não atende uma criança que a família não fique junto o tempo todo. Mas a nossa educação... não? Não, a família fica junto o tempo todo. Mas é uma educação diferente. Você acha que isso não é meio complicado, às vezes? Mas Estela é muito mimada. Sim, com certeza, mas eu acho que existem diferenças culturais, assim. Sim, né? É verdade. Aqui ou fora daqui. Então, assim, mas eu acho que o que é importante, assim, a mãe e o pai, né, a família, saber, assim, quanto que você pode combinar com o terapeuta. Olha, a família mesmo fala, olha, eu vou sair porque senão ela vai se comportar melhor comigo longe Eles têm essa noção. Exato, do que comigo aqui. Né? Então, e tem criança que fala assim, não, eu não quero que minha mãe fique, eu quero ficar sozinha e quero fazer minhas coisas. Entende? Então, acho que essa liberdade é importante, entende? Assim, a gente tem que entender assim, que o terapeuta não é o senhor absoluto do saber e que ele determina e que ele faz, né? Assim, as coisas têm que ser compartilhadas entre família, entre a equipe toda e entre a criança, se a criança puder optar assim, o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer. E até porque essa criança vai estar com vocês 2 horas por semana. Exato. Então, esse pai tem que também estar ali presente para saber como manusear depois e lidar com certeza. Tudo que ele vai estar aprendendo ali. Porque eu até estava falando antes que a gente fez algumas gravações sobre Teratox. Quanto tempo tem que usar Teratox? Aí eu falei da pesquisa, do que é um aprendizado para você se tornar uma pessoa virtuosa, né, em alguma coisa. Então, para você se tornar um violinista, você precisa treinar 5 horas por dia, 10 anos, aí você vai ser um super violinista. Exatamente. Da mesma forma, o aprendizado motor. E cada um tem uma forma e um jeito, e né, não tem uma fórmula mágica para isso. Claro que tem determinadas situações de pesquisa que é isso. Assim, né, os professores de inglês falam assim, olha, para você ser fluente no idioma, você tem que estudar 10.000 horas para ser uma pessoa super fluente. Né? De repente alguém com 8 vai bem, alguém precisa de 12, tudo bem, entende? Mas... É legal você ter entrado nisso de pesquisa, que eu acho que a gente podia entrar na questão de pesquisa na área de neuropediatria, na fisioterapia neuropediátrica. Eu acho que a gente não precisa nem ficar só em uma, a gente pode expandir. A minha visão é a seguinte: não existe criança. Eu não consigo fazer um N igual. Isso. Primeira coisa, eu nunca vou conseguir um N igual para a gente poder ter algum resultado, se é positivo ou negativo. Eu acho que a maior parte, o que a gente mais pode enxergar dentro da fisioterapia neuropediátrica são os estudos de caso e a quantidade de estudos de caso que tem para um lado ou para um outro.
Então, assim, o que você enxerga sobre as pesquisas que estão sendo feitas hoje, ou as revisões sistemáticas, ou o que a gente pode tirar de tudo isso? Mas, na realidade, é só uma revisão sistemática, né? O que ela é? Ela pega todas as pesquisas que tem naquela linha, né, e que tenha uma boa metodologia, ou que teoricamente deveria ter, e vai analisar quais são os resultados. Tá? Eu sei que hoje tem muita conversa, assim, né? E tem muita gente. A gente tem que entender, assim, acho que são duas situações. Assim. Primeiro, os planos de saúde no geral querem, quanto menos eu fizer de tratamento, melhor. Né? Sim. Então, assim, ele sempre vai procurar. E o que nós faríamos se nós fôssemos donas de planos de saúde e tivéssemos que pagar todas essas pessoas? Se a gente imaginasse, que 10% da população vai ter algum tipo de deficiência. Então, você fica pensando, aqui nós seríamos 23 milhões de pessoas e quantas crianças precisam disso? O problema do plano de saúde do Brasil é que ele é muito engessado para poder também Exato. compor. Então, eu acho que isso vai ter, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que tem muita gente que faz de conta que faz terapia e as coisas vão acontecendo. Então, assim, o que está acontecendo em termos de mundo, assim, esse problema não é do Brasil, esse problema é do mundo todo. Então, o que está todo mundo atrás? Olha, de alguma técnica ou de alguma situação de tratamento que não precisa de gente para fazer, certo? Tipo assim, olha, que tivesse uma máquina que fizesse por mim, ou que tivesse... Impossível na nossa área. Na nossa área é impossível, mas existe, de repente você vai fazer... Teve a moda, por exemplo, das esteiras suspensas, né? Depois chegou à conclusão que isso não dava tanto resultado como se achava que dava resultado, certo? Então, e voltando para essas revisões sistemáticas, é isso. A gente não tem uma criança igual a outra e um N igual a outro. Eu acho que uma das coisas que vai acontecer é assim, hoje já tem classificações segundo a lesão da criança. Então, assim, você já vê assim, artigos onde fala, olha, as crianças com a lesão tal têm o GMFCS tal e o resultado é tal, certo? Agora, eu não consigo usar, até porque, assim, olha, uma coisa é eu fazer a terapia na criança que tenho 40 anos que estou fazendo isso, o outro é alguém que tem 1 ano de formado e vai fazer aquilo. Tá? Eu sempre comparo assim, se você tivesse que abrir a tua cabeça com um neurocirurgião, você queria um residente R1 ou você queria o preceptor lá da neurocirurgia para abrir a tua cabeça, entende? E eu acho que isso não se leva em conta quando está se trabalhando com a criança. Então, se leva em conta assim, realmente, pesquisa não tem uma coisa de E meu peso, problema entende? também é que outra coisa que eu vou ser muito sincera aqui, não tem fisioterapia melhor do que a brasileira, tá? Não tem. E é verdade. Então você vai ver um fisioterapeuta no Canadá, nos Estados Unidos. Lógico que ali a gente tem muita pesquisa. Nossa, a gente tem a Bíblia, tem, né, vários profissionais, mas eu tô falando do geral. Eles ficam muito pouco tempo com a criança. Isso mesmo. É muito pouco tempo. Eles direcionam muito mais para o pai do que eles estão junto com a criança, se envolvem no dia a dia da família. Então, eu acho que isso faz muita diferença também na hora de você ver uma pesquisa que foi feita com profissionais de fora e você fizer a mesma pesquisa aqui no Brasil com um grupo de profissionais selecionados. Exato. E mesmo lá, assim, quando você lê os artigos, ali nunca fica claro assim, quem é que tratou aquela criança, qual foi o tipo de tratamento, entende? Qual recurso foi usado, quanto tempo de tratamento foi feito, certo? Tem algumas, assim, que a criança fica 8 semanas ou fica 6 semanas e ela pode... o que ela vai desenvolver? Mas, assim, nós não temos uma situação de... Olha, foi feito... como é que você mede a pressão? Olha, tem que colocar o aparelho aqui, tem que medir, tem que esperar, entende? Não tem essas situações mais... E você acha possível fazer alguma pesquisa nesse... Saiu uma nova agora da Kate, que é uma terapeuta ocupacional que até esteve aqui dando curso pra gente, em que ela fez isso, assim. Mas é um N pequeno, um N de 12 crianças. O quanto que melhorou com o tratamento Bobot e sem o tratamento Bobot. Quanto tempo de...
Você Eu lembra? não me lembro, não me lembro. Depois me passa Eu essa passo, pesquisa para eu poder passo. ler, aí eu vou dar uma resumida para vocês. Pode deixar, eu te passo os artigos dela. Porque realmente eu acho que entrou com algumas polêmicas que eu acho que não são válidas. Uhum. Porque a gente vê as crianças em volta da gente e não. É muito fácil você medir um pé pronado e você vai botar uma órtese. Exatamente. Eu vou usar uma órtese e vou usar uma palmilha. Eu tenho como fazer essa medição. Eu tenho como fazer isso. Agora, E que na realidade, assim, ó, eu acho que um bom resultado do conceito seria uma situação da gente saber com os pais como é que for. E não pode ser resultado que melhorou, tem que ser resultados mensuráveis. Sim. Entende? Então, assim, o pai vai avaliar o quanto que isso melhorou ou não melhorou. Talvez seja uma coisa que a gente vai começar a juntar números. a juntar números. Aham. Eu acho que vale a pena Acho que juntar sim. números. Acho que sim. E a outra coisa também é uma coisa que eu sempre fico na dúvida, porque quando a gente fala de Billy, a gente fala de Bobot, aí você vê as pesquisas, a gente está falando de paralisia cerebral, mas é só para paralisia cerebral. Quando o conceito foi criado ali nos anos 40, né, do século passado, os Do nosso século. Muito triste. É verdade. O que acontece assim, pouco se tinha diagnóstico. Hoje a gente tem, assim, às vezes criança que já tem 5 anos, 6 anos, 10 anos e ainda está em investigação. E que, assim, a gente precisa de um CID para tratá-lo, certo? Tanto para qualquer situação você precisa de um CID. E muitas vezes o médico não tem outra alternativa sem falar assim, é uma paralisia cerebral. Daqui a pouco faz uma investigação e é uma síndrome. Não vai mudar isso, entende? Não vai Entendi. mudar o que você vai precisar trabalhar com essa criança. O Bobot foi criado para a paralisia cerebral. Hoje a gente acaba usando para as crianças com problema motor de uma forma geral. E sim, a gente também pode usar o Bobot Baby para uma criança que está com atraso no desenvolvimento Com motor, certeza, uma criança com típica. certeza. Isso é uma das coisas assim que eu acho que a gente tem que se debruçar assim, mais no sentido assim, dessas crianças até 1 ano de idade, o que a gente, enquanto terapeuta, enquanto fisioterapeuta, né, principalmente que os atrasos vêm para a gente pode já tem ferramentas que você pode detectar o autismo, por exemplo. Tem. Entende? Eu vou te contar meu caso. A Laura, minha filha, a culpa é minha, você vai ter a mesma conclusão no final. Minha filha com 5 meses de idade, 6 meses, não rolava. E sentava assim, e ficava assim. E não rolava. Aí eu comecei a mandar vídeo pra Billy, mando vídeo pra não sei quem, mando vídeo, vai no neuro. Fui no neuro. Que é a Sônia, é Sônia ou Sandra? É Sônia, que é lá no Rio. Aham. Aí ela virou, que já me conhecia há muito tempo, Juliana, ela é tão louca quanto você. E eu tô contando isso pra vocês verem como é importante o Bobot foi na minha vida com a Laura também. Então, o que ela falou? Vai pra Mabilha. E pede pra Mabilha te ensinar os movimentos. Então, eu fui pra Mabilha, Laura com 6 meses, não rolava, mal levantava a cabeça quando estava de prono e tal. A Mabilha começou a me ensinar os movimentos que eu deveria fazer com ela em casa. E são os movimentos Bobot. Sim. São. Então, você vê, ela tava com atraso, é pequeno. É pequeno, gente. Ela não rolava com 6 meses. Ela deveria estar rolando com o quê? Com 4? Vá, 2 meses de atraso. É pouca coisa. pouca coisa. Mas eu detectei, porque, né? Tem que ver alguma coisa. E a gente foi fazer os movimentos. Em 1 mês, eu botei o Teratox também. Em 1 mês e meio, ela já estava rolando, sentando sozinha. Começou a andar com 11 meses, menos de 10 meses e meio. Aí também acelerou demais. Acelerou demais. E é uma acelerada até hoje, tá? Mas você vê, a gente usou durante um período curto. Foram 1 mês e meio de terapia, mas a gente botou ela no segmento do que ela tinha que ter. correta. A idade. Na idade correta, uma criança típica, sem Sem problema nenhum. E hoje, assim, mesmo com atraso motor, os pais acabam pensando, né? O autismo está muito forte, assim. Acho que nem todo mundo não é tanto autismo como diagnóstico, mas eu acho que né? É verdade. Concordo. Eu acho que tá.
É uma pesquisa muito antiga, mas era com déficit de atenção, Aham. na França. E, na verdade, eles pegaram quantas crianças diagnosticadas com déficit de atenção na França existiam e quantas existiam nos Estados Unidos. E o percentual era muito menor na França. Uhum. Aí eles chegaram à conclusão que era pela forma de educação que o francês tem. Eu acho rígido demais a educação francesa. Eu acho, né, a gente sentava em mesas separadas, é meio Isso, rígido. exatamente. Mas é rígido, você não grita com seu pai, você tem que sentar e estudar. Se você não estuda, você não ganha não sei o quê. Você tem horários muito demarcados. Então, o grau de... E quando tinha algum problema, ia para fazer um exercício, ia para um psicólogo. Não dava Ritalina. Aham. É verdade, é verdade. E eu achei interessante essa pesquisa. Então, você falando do autismo, Tem muita coisa que pode ser detectada muito cedo. como é que a gente pode... Às vezes, assim, ó, não que necessariamente as crianças que tenham atraso tenham situações de Uhum. autismo, mas esses dias eu estava, assim, num curso até de uma pessoa de fora, do ABA, e tinha umas mães, assim, era um curso online ainda na pandemia, e a mãe dizendo assim, olha, eu via mesmo que meu filho, ao pegar uma madeira, não pegava, ele simplesmente, assim, segurava sem dar função para aquela Uhum. mamadeira, segurava por segurar, você tá me entendendo? Então, assim, essas coisas que a gente tem que ficar muito atento, assim, o quanto que o teu filho tá fazendo e o quanto tem qualidade naquilo que ele está fazendo, entende? Então, esse olhar tem que estar muito mais Isso eu aprimorado. consigo já identificar desde bebezinho. Desde bebezinho. Saíram... essa questão... É porque estão falando que 50% das crianças vão ter o diagnóstico de autismo. Uhum. E que autismo não tem grau, todo mundo é autista. Mas você vê que tem uma diferença. Com certeza. E tá na moda, assim. Então, assim, eu acho que quando se fala de autismo hoje, assim, como da semana passada, semana retrasada, que uma atriz lá da Globo foi detectada, aquela coisa assim, você fica vendo assim, ó, eu acho que também é uma situação de falar assim, olha, pode ser uma pessoa normal, até hoje ela não soube, entende? Então, assim, quanto que é diagnosticado e talvez há E como 20 anos assim? atrás... Eu diagnostiquei uma mulher que é atriz da Globo com autismo. O que ela tem de diferente, assim, que a gente possa dizer que ela é autista? Assim? Eu não li a reportagem. Mas tá? o que seria um autista diagnosticado mais velho? É uma coisa cerebral que você vai Não, achar no é cérebro? uma questão comportamental. É comportamental. Então eu também posso estar com burnout e... Pode, com Com certeza. certeza. Com certeza, todos estamos. né? Exatamente. Bem-vindo ao clube. Então somos todos, podemos ter... Todos temos. né? Assim, ó, se a gente for procurar, todo mundo vai ter alguma situação, você está me entendendo? Quem procura, acha. né? Né? Vamos não procurar, então. Eu vejo assim, eu tenho um primo mais velho que eu, tem 40 e poucos anos, e ele foi diagnosticado autista quando ele era criança. Uhum. Mas ele é função total, casado, diretor ele é hiperfoco, sabe? É até engraçado, porque ele vai para hiperfocos até. Aham. Super hiperfoco de trabalho. O cara, ele é engenheiro eletrônico, Aham. ele não sei se eletrônico, como é que fala? Mas, bom, trabalha na Oi, essas coisas, Sim. sinistrão no trabalho. Aí ele entra no hiperfoco de fazer cerveja. Aí Isso mesmo. faz tudo quanto é tipo de cerveja. O cara é foda, fica show na cerveja. Aí entrou no hiperfoco de mergulhar. Ele e a esposa dele mergulharam o mundo inteiro. É ótimo, assim. Cara, E não tem problema. não, Não e faz não é. mal a ninguém, né? Não, e não tem nada que ficar diagnosticando. Exatamente. Mas é porque o dele Outro era lado. bem característico quando ele era criança. Não tinha como não diagnosticar. E você vê, e é uma pessoa que trabalha, que casou, que, né, tem a vida dele, que se sustenta, que faz tudo e tudo bem, entende? Não tem. Só não querem ter filho, né? Sim, mas daí assim, eu acho que hoje fica sempre também uma coisa assim dessas, que não pode ter, todo mundo tem que fazer tudo sempre igual, você tá me entendendo? E não é assim, bem pelo contrário. Eu fico pensando nisso. Essa questão uma coisa que também tem vindo muito sobre autismo é que as crianças autistas, uma forma de você detectar o autismo é que a maior parte delas vão ter alguma disfunção neuromotora.
que você acha dessa Não, afirmação? na realidade, assim, ó, esses atrasos, se a gente for falar do autismo e for assim, olha, ver, como é que é o tronco dessa criança, né? Geralmente o autista gosta de sentar entre as pernas, assim, né, em W. W. Né? Esse tronco pode ser um pouco mais hipotônico, mas o meu pode ser um pouco mais, o dele pode ser, Sim. entende? Então, assim, a gente tem que entender assim, ó, o desenvolvimento motor normal, a criança pode caminhar até 1 ano e meio de idade. A Uhum. gente tem como marco que a criança caminhe com 1 ano. Sim. Tá? Agora, caminhar com 16 meses, 17 meses tem problema? Não, se ela está fazendo o desenvolvimento de uma forma, né, que foi uma situação linear ali que aconteceu, que não ficou com nenhum hiato ali muito grande, não teria grandes problemas. Agora, a criança com autismo, olha, a visão tem que ser analisada, né? Hoje é uma coisa que se fala muito. O quanto que, né, a questão do olhar, a questão do dirigir os olhos, isso é uma das coisas que mais se fala. Isso também é motor, tá? Então, hoje está todo mundo pesquisando e querendo saber o que é isso, entende? Como é que a gente detecta o mais cedo possível. Só quero deixar claro que não é toda criança que senta em W que tem Exato, autismo. Sim, com por favor. certeza, Tá? com certeza, com certeza. Desculpe, com Falar do certeza. sentar em... Ai, gente, você ia ficar nervosa também. Eu já contei essa história. Tô no aeroporto vindo pra cá. Não, eu fiquei muito nervosa. A criança tava sentada em W, mas não era no chão, era em cima da cadeira. Eu quase fui falar com a mãe. Porque, pô, né? Bota a criança, porque a gente fala, não adianta, vai ficar gritando com a criança, não vai. Não adianta. Vamos. Então vamos botar lá na cadeira, mas ela na cadeira em W. Aham. Eu tive um treco no aeroporto e falei, gente, se eu for falar alguma coisa, acho que essa mãe vai bater em mim. Com Então certeza, melhor com ficar quieta. certeza. E não é o sentar em W que é o problema, né? Assim, é uma das características que pode levar a essa hipotonia maior de tronco, essa situação. Sim, e a questão também de o joelho e pé, Isso, de né? rotação interna da. Não tem nada a ver com quadril, Aham. fêmur, é mais joelho e pé. Mas essa desmistificação do sentar em W a gente tem que colocar e também parar a gente, né, dar outras, Dá outras possibilidades para a criança, né? que é o que você aprende no curso do Bobot. Exatamente. Porque você tira a criança do W, não brigando, Mas dando outras possibilidades para ela. E é assim que a gente deveria fazer com todas. Sim. Às vezes uma mesinha, uma cadeirinha em casa resolve tudo isso e pronto. E pronto, ele não tem que ficar. E outra coisa também que eu queria. O Bobot, né? Ele tá PC e tal, mas tem algumas outras pesquisas que eu tava vendo, até para crianças autistas, mas um pouco mais direcionadas para criança com deficiência, déficit de atenção, hiperatividade, que entra dentro do coisa do autismo. Você sentar em bolas para você aumentar o foco, ou a compressão, aí, né, você ter essa compressão, essa input sensorial. É só, se você sentar numa bola, né? Se eu estiver sentado numa bola aqui, eu vou ter que ter muito mais propriedade de tronco, né? Para parar em cima de alguma coisa que seja móvel do que em cima de uma cadeira. Então, assim, para qualquer um que fique sentado em cima de uma bola, que não fique apoiado aqui na mesa, vai fazer diferença, entende? Então, assim, para a criança a mesma coisa, ela vai ter que ter atenção maior no corpo dela para que ela consiga ficar sentada e ter o equilíbrio ali naquela bola. Então, assim, não tem contraindicação, pelo contrário. Tem empresas que usam, né? Sim, mas a pesquisa estava falando que ajudava você manter mais o foco dessas crianças porque com a criança fica muito hiperatividade. mais centrada naquilo que ela está fazendo, né? Ela tem que ter mais consciência, ela tem que se... Porque assim, ó, o sentar pode ser um movimento automático, concorda? Sim. Eu sento e eu posso fazer ajuste se eu precisar fazer ajuste. Agora, se eu ficar em cima de uma bola, eu vou ter que fazer esse ajuste o tempo todo. Então, ele deixa de ser automático para ser voluntário. E é isso que vai fazer o foco. Entendeu? É mesmo, e a parte de compressão, de roupas compressivas para o autismo, que também estão. Mas assim, ó, não tem nada comprovado, você está me entendendo? Assim, numa situação assim, ó, eu tenho X, porque assim, essas coisas acabam assim, a roupa vai ajudar, para ter alguns que sim, tem outros que não, tá? Mas assim, o que eu tenho de comprovado nisso? Se a gente pegar lá as pesquisas que você mesmo falou, tá lá, tem várias ali que estão lá na zona vermelha, como eles colocam, né? E não é só o Bobot, tem várias situações que acontecem isso.
né? Que você não tem um N que seja randomizado, duplo cego, para você realmente comprovar aquilo que você está fazendo. O próprio teratóxico na zona O vermelha. próprio, exatamente. O Teratox está, a integração sensorial está, tem vários que estão ali. Né? Por quê? Porque não tem uma situação de escrever e que ninguém está falando. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender a enxergar. Assim. Não estão falando mal do Bobat, ou não estão falando mal do Teratox, ou não estão falando mal da integração sensorial. Eles estão falando assim, ó, que não existe pesquisas duplo cego randomizado para dizer que aquilo funciona. Uhum. Agora, assim, por exemplo, esses dias eu estava vendo um neurocirurgião assim, que eu gosto muito, e assim, por exemplo, para risotomia. Parece que tem 1 ou 2 estudos randomizados duplo cego. É muito mais fácil fazer um estudo randomizado duplo cego de uma cirurgia Sim. do que alguém que esteja. E o que você acha da risotomia? Não vamos entrar em polêmica. Não, vamos, podemos. Pode? Não, eu acho Eu que entro na mesma polêmica que você. Eu sei. É que assim, ó, a risotomia, eu estive assim, em St. Louis lá durante um mês acompanhando paciente que fez risotomia nos Estados Unidos. Na realidade, assim, se você vai atrás da bibliografia, ele está dizendo que aquilo funciona para as crianças de GMFCS 3, né? 2 não iriam precisar tanto, mas 3 principalmente, que não tenham contraturas, que não tenham deformidades, que não tenham retrações importantes, aquela coisa toda. Então, assim, e que você pode cortar até 70% das fibras, né, para tirar aquela espasticidade. Mas precisa ver se essa espasticidade não vai ajudar a ficar contra a gravidade. E você vê hoje fazendo indiscriminadamente, assim, em crianças GMFCS5, GMFCS4. A semana passada, assim, eu estava conversando com um neurocirurgião, né, para se faz ou não faz uma criança. Ele foi estudar o GMFCS da criança, foi saber a cada uma das né, do que você atribui, se estava bem, se não estava bem, para a gente decidir junto se vai fazer ou não. Você também tem. Isso eu acho uma coisa responsável, assim. Eu acho que tá indiscriminado, mas eu acho que o pós que me preocupa. Aham. O que me preocupa no pós-risotomia? É que o pai fez a risotomia e acha que tá tudo bem. E não tem um trabalho com fisioterapeuta de novo. É o treinamento. Você tem que ir para o treinamento para Isso. poder manter aquilo. Isso. E você tem E vai até um voltar. ano. Depois de Exato. tanto. A pesquisa está mostrando que em 10 anos, menos de 7, 5, só, Aham. volta tudo de novo. Isso, Por exatamente. falta de. Por falta de fisioterapia. Porque, assim, existem programas para você fazer. Tá? Nesse hospital, por exemplo, em São Luís, é uma questão assim, eu fui porque eles faziam 1 hora por dia, a criança precisava mais, eu fiquei fazendo as demais horas. Mas depois você ficou trabalhando com essa criança, entende? Mas, assim, será que o que foi prometido realmente aconteceu? O que eu vi até hoje, não. Não, eu também. Não vi nenhum que tenha. E não é por falta de também. Aí a gente pode até dizer do pai, não. As que eu vi, mesmo assim, são mães altamente dedicadas que fazem aquele trabalho de fisioterapia, na fisioterapia em casa, leva e tá junto. E também não vi nenhum resultado duradouro disso. Porque ele tem que ser muito específico, entende? Porque se é uma criança GMFCS3, é uma criança que começa a caminhar com o andador posterior, então, assim, aquilo vai alinhar muito melhor, entende? Mas se você pegar uma GMFCS5, criança que já não teria nem indicação. Não. Até, por exemplo, a gente fala isso, mas, por exemplo, o Teratox, que não é uma coisa invasiva, uma GMFCS5, muitas vezes a gente fala, eu prefiro que você invista numa melhor cadeira de roda do que no Teratox. Isso a gente é muito claro lá na empresa. Dependendo da criança, a gente é muito... Pega essa cadeira, vamos botar não vou falar nome aqui de cadeira, eu ia falar, mas... Exato. Em vez de... Depois, quer ainda? A gente bota, mas vamos fazer alguns investimentos mais importantes. Com certeza. E a gente tem que fazer escolhas. Sim. E não adianta ficar prescrevendo tudo que existe e por prescrever e a família não usar. Ou não saber usar aquele recurso. E agora uma pergunta assim. Eu me formei em fisioterapia. Acabei de me formar e eu quero trabalhar com neuro infantil. Você acha que eu só posso começar o Bobat depois de formado ou eu posso começar já antes? Se exige que
fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, que eu for, termine a faculdade. Ah, eu tenho que já ter o meu Tá grifite. graduado. Tem que estar Graduado e com o conselho. Antigamente, falava-se, quem sabe você espera uns 2 anos para ver se é isso que você quer ou que você não quer. Eu, por exemplo, terminei minha faculdade em fevereiro, março, em maio eu estava fazendo curso, entende? Maio, junho eu já estava fazendo curso. Então, assim, a gente não faz essa exigência. Eu acho que até assim, se a pessoa sabe que ela quer aquilo e que ela quer fazer, ela vai ter menos vícios do que quando a gente já atende e fica. E é meio paternalista também, né? Vamos ser Aham, sinceros. exato. Ah, não, espera 2 anos, vê se é A isso gente- mesmo, filhinho. Não, Depois você exato, vem. não. A gente teve Meu já- pai acreditou e pagou para mim, entendeu? Mas a gente já teve Logo casos, que eu me formei. a gente já teve casos de alunos que se formaram na sexta-feira e no Exato. sábado começaram o curso. Olha que maravilha. Bem Muito legal. legal. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se é isso que você sabe que você quer, Sim. comece. Depois você pode não querer mais, Com né? certeza. Exato. Mas com certeza, todo aprendizado que você vai ter do Bobat, mesmo se você depois resolver fazer sei lá, medicina ir para o esporte, O raciocínio clínico é Eu muito mesmo. importante, é mesmo. você vai conhecer o raciocínio clínico, a utilização da musculatura. Exato. E depois não muda a ativação muscular. Não vai mudar. Vai, então. Aí, então eu começo já de cara, vou fazer o Bobat. Aham. Aí eu vou fazer 6 meses. E se eu quiser fazer o Baby? Aí vocês acham que eu deveria esperar um pouquinho ou não? Assim, Porque se eu fosse fazer, eu ia fazer o Baby. Eu ia querer trabalhar com bebê. Yes. Aham. É que normalmente, é que assim, a gente exige que a pessoa tenha o básico, até porque ela tem que ter tido o que a gente raciocina em cima disso? É assim, olha, eu preciso conhecer o que aquela criança maior tem, e como é que ela fica por falta, às vezes, de um tratamento adequado. Então, eu faço o básico, eu conheço tudo isso, para que depois eu vá ter um olhar mais apurado numa criança até 1 ano e meio de idade. Tá? Então, você precisa ter feito o básico. A gente não exige, né? Assim, eu já tive, da mesma maneira que eu tive gente que se formou na sexta e começou no sábado básico, eu já tive gente que se formou na sexta no básico e na sexta e no sábado começou o baby, certo? Assim, o que eu, quando as pessoas me perguntam isso, é de rotina isso. Eu tenho que esperar, não tenho que esperar. Assim, a minha opinião, isso é o Richard falando, independente agora, né? Sim. Se você já trabalha com esse público, se você já tem esse teu público de bebês, tá? É melhor você fazer logo, né? Porque aí você tem as ferramentas, porque no curso de bebê você vai receber ali ferramentas específicas, avaliações, né, orientações específicas para esse público. Tá? Então agora o que vai justificar é a mesma coisa esperar, né, 1, 2 anos depois de formado para começar a fazer o curso. Mas assim, a exigência no no caso do básico, que você esteja formado e que você tenha já a tua carteira do conselho, tá? E no Baby é a mesma coisa. Aí, qual é a exigência para você participar do Baby ou de qualquer outro avançado? Porque o Baby é um avançado também, certo? Todos os cursos que estão fora do básico são avançados. São mais específicos. São específicos, né? são coisas específicas que você vai buscar para a tua necessidade, para a tua realidade da tua cidade, da tua região, do teu público. Tu tá entendendo? Então, e é engraçado, às vezes as pessoas falam assim, mas eu posso me inscrever no curso porque eu vou me formar. Teve o caso agora, tem uma menina que vai se formar em dezembro e o curso é em janeiro. Eu posso me inscrever? Não tem problema. Tu tem que me mandar só a documentação antes de começar o curso. Mas não tem problema nenhum você se inscrever, porque você está inscrita somente. Né? Sim. Então, não começou o curso. Mas para começar o curso, sim, tem que estar formado. E assim, eu vou até falar para quem não trabalha até com público bebezinho, até 1 ano e meio, trabalha com criança de 6 meses, eu acho importante fazer o Baby. Porque todo ganho de tronco, sustentação de cabeça, rotação femoral, derrotação femoral, o posicionamento femoral correto e tudo de uma criança típica é nesses primeiros 2 anos de vida. Então, como é que eu vou tratar uma criança de 5, 6 anos se eu não sei como é que é realmente o desenvolvimento até 2 anos de idade? Porque eu vou ter que voltar, porque criança de 5 anos que não, sei lá, tem sustentação de cabeça, eu vou ter que fazer alguns exercícios do bebê, saber como é que funciona o bebê, né?
para ela poder. Mas assim, no básico você tem todo o desenvolvimento Você já motor tem normal. isso? Tudo. Ah, tudo. então tá, tô Tá. falando besteira. Não tá. Não tá. Por favor. Mas Ai, é desculpa. importante, é importante. Você já tem o desenvolvimento. Você tem que aprender o desenvolvimento e sabê-lo. Cada fase, né? Cada fase, cada pequena situação dessa. Só que no bebê, no curso de bebês, você vai ter um olhar mais aprofundado para aquilo ali, entende? Você vai saber reconhecer, porque você vai ver um bebê de 6 meses, você vai ver um bebê de 8, além dos bebês atípicos, a gente vê bebê típicos, entende? Então, tem toda essa riqueza que num básico não tem como fazer tudo isso. Que eu aprendi muito com a Mambília, com a questão da Laura, e depois do curso da Billy. Tem o Regras de Ouro, que é um curso online, que ele vai mostrando, por exemplo, as bases de suporte do bebê, para poder como é que vai ganhar a força de tronco, que são as 3 bases. Exatamente. Então, tudo isso dá no Baby, que é mais aprofundado, né? Exato. E ela também explicou muito como é que rola. Isso me dá muito na minha cabeça. Porque você vai. É tão minucioso, são pequenos movimentos que vão ganhando de cabeça e jogando o crânio, que é muito mais pesado. Então, como é que eu vou ensinar isso para uma criança mais velha se eu não sei como é que funcionou na criança? Exato. Né? Que aí levanta o quadril, aí. Porque uma parte vai te levar a outra, né? Sim. Não tem como, não é separado, elas são juntas. Então é isso no POBAT, né? Eu acho assim que todo esse conhecimento hoje, que não é passado na faculdade, não tem nem como, porque a faculdade passa por tudo. Por tudo. Aí depois você vai se especializar. Tem que fazer especialização de neuro hoje, não? Assim, o que tem Quando hoje, eu saio da faculdade, eu tenho que fazer? Não, é uma prova de especialidade. Na realidade, você vai fazer uma prova, que é o COFITO junto com... A gente fazia essa parte para neuropediatria, acabou ficando tudo com a Brafim, junto com o Conselho Federal. Estou falando da fisioterapia, da terapia ocupacional. Da terapia nem tem. E aí você vai fazer uma prova para ser especialista. Isso ainda não está muito... assim, os convênios, por exemplo, se você vai... Né, Entendi. não te pedem especialista nisso, entende? Eles te pedem muito mais diplomas de métodos do que de especialidade. Eu acho que, assim, não tem uma situação de você ter que ser especialista, porque, na realidade, não tem um método que rege isso. Entende? Pois é, eu também eu concordo. Eu até perguntei, porque hoje, se você vê dentro da terapia, da fisioterapia, quantos métodos... Vamos lá. Você tem o BOBAT, que eu acho que é a base de todos, todo mundo tem que ter. Aí depois o pessoal tá fazendo muito o Terasut ou Pediasut. Isso, que é um protocolo, não é um método, né? É um protocolo. É um protocolo. Verdade. Porque assim, você usa uma ferramenta, né? Que é essa OTS, para colocar. Mas o que você vai fazer com a criança com aquela roupa é uma escolha tua. Não tem um método para fazer aquilo. Isso é um protocolo. Entendi. Mas eles tentaram vender como método. Tentaram. Né? Tentaram. Aí não foi. Não foi. É um protocolo. Tanto é que é um curso de 30 horas para você aprender a colocar os elásticos. Aquelas coisas. Eu não sou contra. Eu acho muito interessante o pensamento da fisioterapia intensiva, né? Até porque é o conceito até da Billy do Teratólogo. Sim. Mas não necessariamente precisa ser com aquele método, que eu acho que isso já ficou até pacificado. Né? Já está pacificado. Botar todo mundo para trabalhar 5 horas por dia de crianças, mas não precisa ser. Isso. Porque assim, eu acho que uma coisa é o tratamento intensivo, que você vai fazer 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia. E outra coisa é o recurso que você vai usar para aquele tratamento intensivo. Né? Então, eu posso fazer fazer o BOBAT, eu vou usar lá 1 hora de usar uma roupa, né? E pode ser um teratólogo. A gente, quando começou a fazer o Pediasut, né, na clínica, tinha criança assim, que era muito hipotônica, que a gente colocava primeiro o Teratox e depois a roupa por cima. Entende? E que o resultado foi super bem. Por quê? Porque você dava muito mais a sensação do movimento para a criança, principalmente para as crianças menores, do que só a roupa do suíte. Não importa o suíte. Mas eu ainda acho válido o
pede a SUT ou Com Tera certeza, SUT com certeza. para as com crianças. certeza. Não, Porque, É na uma realidade, excelente ferramenta, né? e é uma excelente. forma de você também conseguir pelo plano, né? É uma excelente ferramenta, sem dúvida nenhuma. Porque aí você tem um protocolo, muita gente gosta de Gosta de protocolo. protocolo. Os pais gostam. Gostam. Aham. Não, e ajuda o E ajuda terapeuta também a a trabalhar, raciocinar, porque exato. não, e ele consegue trabalhar sozinho Sim, coisas que ele não conseguiria Sim. sem o sem switch. o suíte, sem a gaiola. Sim. Mas aí, eu acho que um problema que eu vejo é que massificou demais. E eu não vejo que tenha o que o Boba te dá, ensina. Porque tem vários profissionais que fizeram PediaSUT ou TeleSUT, não tem o Bobat, então ele não vai me dar um plano para o meu filho. Aham. Então eu acho que isso é interessante de você estar falando, porque vai lá, tá bom, paguei 14 mil reais para fazer, mas o que você pretende ganhar? Mas assim, ó, a gente usa na clínica, mas eu tenho um plano de tratamento. O que eu quero daqui a 4 semanas, tanto é que a gente usa o GMFM no começo e no final, e sabe quantos por cento melhorou naquela janela de um mês e meio, seja lá quantas horas forem. Entendeu? Às vezes a criança não aguenta 4 horas, vai fazer 3 horas por dia, ao invés de 4 semanas, vão ser 5 semanas e meia. Tá? Mas, assim, isso é uma das formas que a gente trabalha na clínica. Todas as crianças de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses têm um plano de tratamento, com resultado no final desses 4 meses. E isso eu acho que é uma coisa que os pais têm que exigir dos terapeutas. Não é assim, melhorou. Né? Melhorou não é mensurável, não é quantificável. Né? Então, o que melhorou e aonde melhorou. Né? E isso seja tratamento de PC, seja tratamento de criança com síndrome, seja tratamento de autismo, você tem que ter as metas a curto, médio prazo. E quando a gente diz meta, não é metas assim loucas, não. Vamos lá. Meu filho fica sentado 5 segundos sozinho. Exato. A meta daqui a um mês e meio ele ficar 20 segundos sentado sozinho. Isso mesmo. Então são metas mensuráveis, assim, não é. Né? Não é. Por exemplo, quando você pega um GMFM, você tem lá onde que está, né? E aonde que você pode ir, o que mais você tem que trabalhar em cima daqueles, que ele não atingiu 1, 2, 3 lá, ou como é que a coisa funciona. E você acha que realmente uma criança que nasceu GMFCS 3 não nasceu, né? Desenvolveu, vamos falar a palavra certa. Que nasceu, teve um problema, aí com 2 anos foi diagnosticado PC 3. Você acha que a gente tem como, com trabalho, regredir para um 2, por exemplo? Então, essa é sempre a pergunta, assim. Só que, assim, na realidade tem. Aí você precisa saber, assim, se essa criança está no GMFS 3 e ela está lá num percentil 48 ou se ela está no percentil 28, né? Porque, assim, todas elas têm uma curva grande. Então, olha, eu tenho uma criança de GMFS 3 que está lá, por exemplo, né? Eu não vou lembrar o número das curvas agora, mas está lá no 45 e ela precisa estar no 52 para que ela seja 2, entende? Então, quantos anos ela tem, qual é o potencial, se ela não tem retrações, contraturas, deformidades, se ela não luxou o quadril, né? Assim, uma criança 3 é mais difícil, mas mesmo assim tem. E aí sim, trabalhar com isso, mensurável, quanto que ela melhorou a cada, né? Assim, porque assim, quando começaram essas situações dos protocolos, as pessoas falavam assim, não, meu filho vai melhorar 10% a cada protocolo, fazendo 5 protocolos, ela melhora 50%, todo mundo vai estar caminhando, entende? Não é assim que funciona, até porque chega num platô que a gente... Né? Chega no platô. Não a tem. gente vê o platô. A gente vê o platô. E essas curvas do GMFCS também. Tem estudos onde mostram onde desenvolveu ou não desenvolveu. E dentro dessa agora e a anterior que a gente também estava falando do protocolo intensivo, acho que a gente pode falar, tudo bem, o fisioterapeuta, mesmo no intensivo, sem ser no intensivo, tem que mensurar, fazer o protocolo. Mas você não acha que o pai também tem que estar junto e trabalhar em casa, senão não vai alcançar os objetivos? Então todo mundo tem que dar o seu apoio. Quando a gente fala nesses planos de tratamento, muitas vezes nesses planos tem assim, os anexos que a gente chama. E os anexos a família preenche. Olha, você tem que ter lá, a criança tem que comer tal coisa. Quantas vezes você ofereceu o alimento tal, quantas vezes ela ficou em pé no parapódio, ou quantas vezes você
proporcionou que ela foi daqui àquela parede, com o andador que ela precisava ir. Não adianta você ter os recursos e você não usá-los. Eu lembro da Billy falando para alguns pacientes assim que tinham capacidade de marcha, que já estavam ficando em pé, andando lateral. Ela mandava a mãe colocar primeiro barra de balé na casa inteira para ele aprender a querer se locomover pela casa inteira. Aí depois ela mandava botar corda para ficar mais difícil. Exatamente. Então essa modificação do ambiente da casa também é importante. Que é super importante. Gente, então, olha, eu acho que esse é um podcast que eu vou ser muito sincera, eu queria muito estar conversando com os dois, porque eu acho que é um casal que transformou a fisioterapia como um todo. Sônia, você tá, né? Você é o ícone da fisioterapia brasileira. Obrigada. E Richard conseguiu modificar e organizar o Bobat de tal forma que a gente não tinha isso antes. A gente estava até conversando no início, que ia para uma cidade, ia para outra. Eu até tinha conversado com a Eda Castilho, vamos trazer isso em 2016, sei lá, 2017. Vamos levar o Bobat Baby lá pro Rio. Eu falei, meu Deus, aí quando ela me deu aquela lista, gente, como é que eu vou organizar isso? É impossível. Isso ocorre com frequência, assim, de pessoas nos procurarem. Eu tenho aqui um grupo, quem sabe vocês vêm aqui. Aí eu falei, vamos conversar, né? Porque eu gosto daí de falar mesmo, né? Eu pego o telefone e aí tento entender o que é a estrutura que a pessoa tem, ou que a clínica ou que a instituição tem, para fazer essa situação. E aí eu tenho a lista de requisitos. Aí a pessoa, quando é que é o próximo curso? Porque assim, a pessoa percebe que realmente não é uma situação fácil. E até mesmo, assim, porque assim, outra situação, até instituições que são bem intencionadas de quererem levar para proporcionar para os seus colaboradores, independente se é uma coisa local ou regional, tá? Mas assim, a gente sabe que grande parte dessas instituições hoje, enfim, são muito dependentes do SUS, por exemplo. Sim. Tá certo? O que é o SUS? O SUS é produtividade, né? Aí eu pergunto, olha, vocês estão preparados para abrir mão de 20 dias de receita? Porque, claro, não é de forma corrida. Cada módulo vai consumir 5 dias úteis, né? São 4 módulos, são 20 dias. A grosso modo, é um mês de faturamento. E para quem trabalha no SUS, o SUS tem que pagar o profissional no fim de semana. Que tá fazendo o curso. Aí eu já nem entro nessa situação, porque... Não, mas ainda tem isso, tá? Se é a instituição que tá trazendo o curso e trabalha no fim de semana. Não, e a gente acaba, claro, por favor, isso aí não é o Richard falando da boca para fora, são até mesmo os instrutores que vêm de fora, né, que vêm dar os cursos avançados. A gente tem, né, mantido uma tradição de que os cursos avançados organizados pelo Bobat Brasil, os instrutores são estrangeiros. Uhum. Nós temos aí sim o apoio, a participação de instrutores brasileiros como assistentes, né? A Sônia, né, o Rodrigo, tá entendendo? Que ficam, né, no apoio para esses instrutores. E eles chegam, né, e quando vêm ali, principalmente aqui em Porto Alegre, né, eles olham assim, nossa, isso aqui é só para curso? Eu falei, sim, é só para curso. E só para curso Bobat. E só para curso Bobat. E assim, eles, nossa, olha, eu já viajei o mundo e nunca vi essa situação. Claro, a gente fica, de uma certa maneira, lisonjeado, feliz, orgulhoso, mas assim, puxa, mas por que não tem mais isso? Tu tá entendendo? Por que as pessoas... Porque assim, é uma coisa que eu digo, assim, a minha vida hoje é isso. Quer dizer, então, se eu escolhi para fazer isso como meu trabalho, eu vou dar o melhor de mim, tá certo? E oferecer o melhor para as pessoas. Porque assim, é muita responsabilidade eu ter um profissional que sai de Belém do Pará, sim, de Manaus. Eu já tive alunos que eles, para chegarem no curso aqui no sábado, saíam terça-feira de casa, pegava ônibus, pegava barco, para pegar avião, para chegar em Porto Alegre para fazer o curso. E teve uma vez que um investimento enorme. Sim, que a pessoa sequer voltou para casa no terceiro para o quarto módulo, porque ficou muito próximo o terceiro do quarto módulo. A pessoa, eu vou ficar aqui, porque quando eu chegar lá eu já tenho que voltar. Então eu fico aqui. Porque as pessoas acham que o Brasil é pequeno, né? Então assim, é uma responsabilidade. Claro, por favor,
não é porque a pessoa que, né, vem aqui de Porto Alegre fazer o curso, a gente não, né, Sim. claro que Não está tem agradecido por também, favor. mas assim, é uma responsabilidade muito grande, tá certo? Né, as pessoas se, né, se transportarem Brasil afora para vir fazer uma formação conosco. Né? Eu Então, acho que esse cuidado que você mostra é o cuidado que se tem dentro, é espelho do que o Bobat também dá de cuidado para o paciente. Então, um é espelho do outro, sabe? é que eu pensei assim, o que eu gostaria de receber se eu fosse fosse. buscar alguma coisa? Tu tá entendendo? Eu É, acho que é muito isso. Isso teve uma instrutora, né, a Vardit, ela disse, quando ela chegou aqui, viu, assim, que ela veio dar um curso, ela disse assim, eu estou vendo que, assim, que a gente faz CIF para o terapeuta, que o terapeuta também teve uma situação de cuidado, assim, Sim. olha, o que ele precisa para ser ideal, entende? Para aprender bem. Para aprender bem. E realmente a gente pensa nesse tipo de coisa. E porque são muitas coisas. Eu fico imaginando, eu lembro disso. É muita coisa que você tem que levar, que você tem que ter disponível para poder dar o curso além dos pacientes, que eu acho que essa é a parte sim. mais difícil. É mais difícil, Não, com certeza. Então você vê, você passa, você dá. Eu não sei, por exemplo, dentro de. Vamos lá. O Bobat é uma metodologia, mas você também passa por. Você fala de todos os outros produtos, assim. Você fala de TeraSult, você fala de Pediasult, você fala de Teratogs, você fala também de eletroestimulação. Então você passa por esses outros tipos de terapia que vão ser agregados. Porque é um conceito, né? Então, assim, o que você pode agregar ali? É claro que durante o curso eles têm que aprender o raciocínio clínico, têm que aprender o manuseio, né? Mas o que eles vão usar além de, né, disso é de cada um, de cada necessidade de cada paciente também. Então você acaba que dá uma pincelada em tudo isso. E você tem que achar profissional também para dar aula de terapia ocupacional, não é? Que tem dentro. Sim, temos o grupo de instrutores. Tem órtese, o que mais? Tem ortopedia. Assim, vamos falar por módulos, então. No primeiro módulo, dentro do nosso formato, tá? Fisioterapia, que é a professora Sônia e o Rodrigo. Né? Aí temos a órtese com o Dimas, que é de... Campinas. Ele tá hoje em Sumaré, ou Paulínia, eu agora confundo, mas enfim, se ele for ver o podcast, ele vai me corrigir. Ele vem agora nesse final de semana, ele chega no sábado. Aí no segundo módulo nós temos a parte de neurologia e fisioterapia também. Neurologia, hoje a gente tem um grupo considerável de instrutores, a gente está muito feliz. Nós temos aqui em Porto Alegre o Felipe Calil, temos a doutora Alessandra Anjos e temos em Recife a doutora Paula Sobral, e temos em São Paulo a professora Heloísa de Núbila. Que foi quem fez a CIF. Foi a tradutora da CIF. Que foi a tradutora que implantou a CIF no Brasil. Olha só. Ela é maravilhosa. Você só tem gente... Todos. Né? Todos. Doutor Calil é incrível também. E aí a gente tem para a parte de... Temos a parte de terapia ocupacional, tá certo? E a fonoaudiologia no terceiro módulo. Né? E aí a gente tem o quarto módulo. Tem a doutora Carolina e o doutor Lauro. Que é o quê? Que são ortopedistas. Isso aqui em Porto Alegre. E a gente acaba levando a doutora Carolina também para São Paulo e Americana. E temos lá no Nordeste o doutor Epitácio Rolim. Figura. Eu já ouvi falar dele também. É assim, ó. É uma figura única. E acho que assim, tanto o Lauro como a Carolina, como o doutor Epitácio, eles falam muito do laboratório da marcha, entende? Essa importância disso nessa análise toda que você está perguntando. É um curso completo mesmo, que eu acho que todo mundo tem que estar participando. Ouviram fisioterapeutas que acabaram de se formar ou que já se formaram. É verdade. E temos ainda, claro, né, para não falar também na terapia ocupacional e fonologia, temos hoje na fono a Regina Dona Maria, né, que dá aula conosco. Temos a Jaqueline Abrantes Pego, que é lá de Minas, como a Elizabeth Campos também. E a gente, com TO, a gente está tendo que importar. Está importando. Estamos importando, né? Porque são poucas. Tem pouca TO no Brasil, né? São 27 mil fisioterapeutas e 3 mil TOs. Não, agora não. Não, 270 mil fisioterapeutas. Agora já tem 350 e umas 20 mil TOs.
20 Em mil atividade eu não sei, eu só né, errei Ana? por um zero. Faltou um zero. É verdade. Mas é muito pouco, TO. Muito bom. Sim. E é muito importante. A gente teve uma TO em BH que trabalhava com a Ana Paula Contígio, Uhum. que indicou para Estela. Foi a melhor TO que Estela já teve. E foi muito interessante, porque ela fazia um trabalho de começo, meio e fim na mesma sessão, Aham, que é o importante. que é o importante. Então ela teve um salto de produtividade, de ajudar na legal. casa, porque a gente fala que ela veio na vida passeio. Então, Estela, vamos botar a mesa. Ela sai correndo, tipo, não quer ajudar. Mas ela teve um salto de produtividade, assim, de ajudar as coisas na casa e tal. Que legal. Fora que ela é Que mimada. isso é importante. Aham. Isso é bem importante. Então, falta TO, gente. Falta TO. Sim. É verdade. Não, mas as faculdades fecharam muito também. Muito. Fecharam. Fechou. Olha, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, acho que tem 2 em Santa Maria, uma em Pelotas, e não sei se Caxias continua. Caxias, eu não sei também, acho que Ah, mas Caxias é fechou. bastante, você não acha? Não, mas Mas faculdade de proporcionalmente. fisioterapia, imagina, deve ter umas 30, 40. Mas é que são muitas áreas, né? Dentro da TO, acaba que a gente trabalha. O que eu já vi de TO é neuro e pós-AVC para idoso, Aham, não. ou para quem teve algum problema neurológico com a mão, mas aí é neuro também. Sim, mas daí Deixa. tem, assim, tem a psiquiatria, tem várias. Hoje eles têm muitas áreas, muitas. Psiquiatria? Na TO. Ah, é? Sim. Saúde mental. É o forte Não da entendi. terapia. Não, o Hã? forte da terapia ocupacional é Ah. trabalhar na saúde mental. Ah, é? Muito mais que na neuro. A neuro veio depois da saúde mental. Ah, não sabia. É. Eu sempre enxerguei o TO como o trabalho que ajuda minha irmã, a saúde Aham. mental, mas da criança Não, com. mas na saúde mental mesmo, sem problema neurológico nenhum. Nossa, não sabia. Então precisa estar demais, Muito, né? Ainda muito. mais agora que você Agora, exato. tá tendo um pico de problemas de saúde, né? Saúde mental, exatamente. Meus amores, eu quero agradecer Ai, muito. nós que Nossa, imagina. agradecemos, por favor. Fica Obrigada feliz de mesmo. poder. Eu fico muito Tá feliz de você ter aceitado, vocês dois terem aceitado estar aqui. É o primeiro podcast que você participa. Primeiro, né? E é o segundo e o primeiro foi comigo. Então é Isso, só. isso. É só com você, É só pelo comigo, jeito. ó. Exclusividade. É verdade, é Então a gente tem que marcar todo ano, uma vez Com por certeza. ano, ver como é que Eu tá a tô à disposição. progressão Eu tô à disposição. da fisioterapia no Brasil e você e trazer os números. De repente, ano que Pode vem, ser, quem pode sabe? ser, É. A pode gente ser. não tem número. Pode ser, pode ser. Não esqueci disso, não. Aham. Não, pode Então, deixar. muito obrigada. Obrigada Despede a do você. pessoal. Deixa, por favor, a rede do Bobat, tudo pro pessoal poder estar entrando em contato e fazer curso. Tá certo. Bobat Brasil, a gente é muito forte nessa situação do Instagram, né? Muito forte. A gente tá ali presente, né? Que é o @Bobat Brasil. Simples assim, né? E qualquer dúvida é só me chamar. E a clínica, quem quiser entrar em contato com a clínica. É CENEF. Fica aqui em Porto Alegre, na Mostardeiro 322, sala 6, 10, 301 e 302. A gente vai deixar todas as informações aqui embaixo também, para vocês poderem entrar em contato e verem as próximas turmas, que agora a gente vai ter em São Paulo, que começa agora, né? Esse ano ainda a gente tem, além dos cursos avançados, né? Que tem o curso de bebês, agora em Americana. Eu acho que eu ainda tenho 2 vagas. Aí eu tenho os avançados, tanto da Gil como da Vardit. Né? O da Gil vai ser em São Paulo, capital. Da Vardit vai ser em Americana. E nós temos ainda um curso básico começando esse ano em João Pessoa. Eu devo também ter, acho que umas 3 vagas ainda. E pro ano que vem você já tem com as datas? Se entrar em contato, já tem datas pro ano que vem? Já temos. O de São Paulo, a primeira turma já lotou, de janeiro, mas tem a segunda turma, que vai ser em janeiro também, Vai no ser em final do janeiro. mês. E tem aqui em Porto Alegre. E a gente só está terminando de fazer uns ajustes na agenda, porque tem os cursos de bebês, que a gente tem muita demanda por cursos de bebê. Imagino. E aí a gente... esse ano foram 3. Serão 3, né? Já foram 2 e são vai ter o 3. terceiro agora. Eu imagino, até porque você está começando a identificar autismo desde bebezinho. Os pais já vão querer botar na... Com certeza. E dá trabalho o curso de bebê. Meu Deus, eu fico Deve dar. nervoso. Você tá com pique para tudo isso? Sim, claro. Ah, sou nem Com incansável. É incansável, eu já fiquei cansada. Juro por Deus, a gente organiza 2 cursos por ano.
Eu já falei, Gosto. Não, eu vou te dar todos. já te falei que a gente vai. Agora em São Paulo a gente tá com uma estrutura muito legal. Vai ser um prazer te receber lá também. Eu vou lá amarradona. Vai ser Vai tudo. sim. Você pode ficar. Olha, nós temos a estrutura Mas a vai Billy tem condiz. vindo. Não, online. Não, Ela resolveu gravar tudo online, eu ainda não consegui que ela venha. Eu acho que eu vou lá no ano que vem pra dar um abraço. Muito tempo que eu não vejo a Billy, né? não. Então eu vou lá e de repente ela resolve vir, pelo menos, pra fazer um grande curso presencial de despedida, né? Porque, pô, o último foi 2019. É verdade. Nossa. Que ela veio no Brasil foi no Congresso de Paralisia Cerebral das meninas do Nossa Casa, que teve em 2019 e nunca mais veio. Então a gente precisa, pelo menos, Sim. dar uma grande despedida. Perfeito. Fazer uma Verdade. super curso, festa Mas de... ela tá pensando em se aposentar? Não, mas de vir pro Brasil. Ah, tá. Não, é despedida de vir pro Brasil. A gente também sentiu muito isso na pandemia, né? A gente estava com uma série de cursos também já Exatamente. agendados dos avançados, né? E muitos depois não se aposentaram, aproveitaram a pandemia, se aposentaram. Uma pena. Mas enfim. Isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Te agradeço demais. Prazer. Prazer Obrigada. tá sempre meu. Obrigada, obrigada. Beijo, Obrigado. gente. Obrigada. Obrigado. Deixa eu te perguntar agora. Você tava no curso de 2010 lá em Niterói, não tava? sim. Eu não dei o presente. Peraí. Você quer ligar? Voltamos tudo. Começa de novo. Começa de novo, finalzinho. Tipo, então, pessoal, para encerrar aqui, eu vou entregar para vocês. Tá. Então, gente, eu trouxe um presente pra Sônia, porque eu sabia que ia ser legal esse presente, que é pra clínica, mas eu acho que pros cursos também, que é uma órtese, Muito é o obrigada. kit de órteses da Muito Maquia. obrigada. Adorei. Muito obrigada mesmo. Também quero. Eu vou deixar para os cursos. Obrigado. Eu mando mais. Então tá bom. Eu mando mais pra deixar. Eu vou deixar pros cursos. Porque também tem os cursos em várias cidades, Sim, né? né? Então, A de gente- repente, pelo menos uma em São Paulo e outra aqui em Porto Alegre, pra não ter que ficar levando. A gente tem algumas situações, alguns materiais que a gente acaba tendo um kit viagem, assim, Aham. Aham. para permitir, enfim, que... Claro, Porto Alegre para nós é muito mais fácil, né? São 7 anos que a gente está ali, né? No mesmo lugar, então tem muito material. Não, mas vamos montar, eu mando o que vocês precisarem para ter lá em São Paulo, porque aqui já tá montado, a gente Sim. manda para lá, manda o kit de órtese, manda a Teratox para lá Bem também. Aí os alunos, vocês têm que cobrar, tá, pessoal? A Juliana mandou o kit? Mandou. Tá bom. Não, pode deixar, já na próxima turma já vai estar tudo, já anotei até no meu caderninho mais cedo. Tá bom, combinado. Obrigada. Muito obrigada obrigado, mesmo. tá? Obrigado mesmo. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.